Salve de palmas. Quero agradecer a seminarista Juliana, por mais essa contribuição para o nosso aprendizado. E uma vez, que nós temos um contato com as Sagradas Escrituras, faz parte desse momento. E agora quero dar a palavra ao evangelista Tiago. Tiago, você tem 15 minutos para fazer a sua explanação. Após a explanação do Tiago, eu vou abrir para quem quiser fazer uma pergunta, tanto para a Juliana quanto para o Tiago, dentro daquilo que eles falaram nessa noite. Só 2 perguntas, uma para cada, se tiver alguém. Tá bom? Tiago, oportunidade para o irmão. Valeu. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Para mim é um motivo de alegria estar nessa noite juntamente com os irmãos para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Nome que é digno de toda adoração, nome que vive e reina para todo sempre. Foi bom estar aqui, ouvindo a nossa irmã que nos antecedeu. Deus a abençoe de maneira extraordinária. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia Sagrada na primeira epístola do apóstolo Pedro, texto próximo que a nossa irmã leu, texto próximo ao que a irmã Juliana leu, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Vou esperar você encontrar. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga: me espere. Glória a Deus, coisa boa de Bíblia. Meus irmãos, a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21, quero que você se desloque do seu olhar ao versículo de número 21, para nós estarmos fazendo a leitura do texto. Amém? Diz-nos assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Somente até aqui, esse versículo de número 21. Se você tem caneta, grife esse versículo na sua Bíblia Sagrada e estude-o ao chegar em casa, para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que será dito aqui nesta noite. Meus irmãos, em rápidas palavras, eu gostaria de falar a respeito da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Ontem nós tivemos 2 palestras, podemos dizer assim, pelo pastor José Soares e pela irmã Kendi, e foi muito maravilhoso para mim e acredito que para todos os irmãos ouvi-los. Hoje a irmã Juliana me antecedeu e após ela eu assumi a oportunidade e gostaria nessa ocasião de falar a respeito da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Para iniciar falando sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, que essa pergunta você possa responder para si. O que faz
ou o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo? Você já se parou para analisar essa pergunta? O que diferencia a Bíblia de todos os outros demais livros do mundo? Talvez alguém pode dizer, é o tempo. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. Então, é o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros escritos no mundo, é a idade. A Bíblia é um livro antigo, ou por que não dizer, como muitos dizem, a Bíblia é um livro velho. Só que o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é aquilo que nós podemos chamar de inspiração divina. O texto que nós acabamos de ler, Pedro, ele vai ser enfático em dizer que a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas, entretanto, porém, os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é devida à inspiração divina que a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Nenhum outro livro, em nenhuma outra biblioteca, você vai encontrar um livro com esse título, a Palavra de Deus. Ou por que não dizer, em nenhuma outra biblioteca, em nenhum outro lugar, você vai encontrar outro livro que possa carregar para si, que possa chamar para si esse título de a Palavra de Deus. É somente a Bíblia é considerada a Palavra de Deus. Por quê? Pelo fato da sua inspiração. É a inspiração divina, é devido à sua inspiração que a Bíblia Sagrada é chamada de a Palavra de Deus. Mas o que vem a ser inspiração? Os irmãos já se perguntaram? O que é inspirar ou ser inspirado? O que é a inspiração divina? Vocês já se fizeram essa pergunta? Já fizeram para si mesmo essa pergunta? Ou em alguma aula de um curso teológico? O que é a inspiração divina? Pois bem, para responder essa pergunta, nós devemos primeiro entender o que é inspiração. Se para entendermos o que é inspiração divina, nós precisamos primeiro entender o que é inspiração. Se nós formos no campo biológico, fisiologicamente, inspiração é o ato de trazer o ar para dentro dos pulmões. Então, quando eu faço isso, eu estou inspirando, eu estou levando o ar para dentro dos meus pulmões. É através do ar que é levado para dentro dos pulmões que eu posso falar, que eu tenho vida. Se não há fôlego, não há vida. Então, fisiologicamente falando, a inspiração é o ar para dentro dos pulmões. Quando todas as vezes que você respira, você faz duas ações. Primeiro você inspira, você traz o ar para dentro dos seus pulmões. Então, fisiologicamente falando, inspiração é isso. É trazer o ar para dentro dos pulmões. É encher algo que está vazio. É encher um lugar que está vazio de vida. Porque fôlego é vida. Sem fôlego ninguém que vive. Então, entendendo que fisiologicamente inspiração é isso, e como se trata da Bíblia? O que é inspiração? Pois bem, para Deus falar a sua palavra, aos escritores bíblicos, Ele inspirou eles. Ele inspirou neles, melhor dizendo, para Deus transmitir a sua palavra aos homens, e para que os homens viessem escrevê-las,
Deus inspirou neles o quê? Aquilo que nós acabamos de ler aqui em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo. Então, a inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia. A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando eles a receber a mensagem divina e a transmitir essa mensagem divina sem mistura, sem erro. Então, quando eu olho para a palavra inspiração divina, eu entendo que a inspiração divina é isso, é a capacitação sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo, dada aos homens, aos escritores da Bíblia, para que eles viessem receber e transmitir as verdades sagradas. Então, a própria Bíblia, irmãos, a própria Bíblia Sagrada, ela reivindica para si a inspiração de Deus. A irmã Juliana, ela falou sobre as várias traduções que já ocorreram com a Bíblia. A Bíblia já foi traduzida para vários idiomas. E a própria Bíblia, ela reivindica para si a ideia, ou por que não dizer, ela reivindica para si a inspiração de Deus. Por quê? Porque nós vamos encontrar mais de 2.600 vezes a expressão assim diz o Senhor, nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, ela é, sim, inspirada por Deus. Os textos sagrados são inspirados por Deus. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus. Mais de 2.000, como eu disse, mais de 2.600 vezes. Sem contar as palavras correlatas, nós encontramos a expressão assim diz o Senhor, trazendo para si, reivindicando para si a inspiração divina das Sagradas Escrituras. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Os autores foram inspirados por Deus. Já entendemos aqui o conceito de inspiração na perspectiva fisiológica, na perspectiva de manter um ser vivo. Entendemos a questão de inspiração quando tratado as Sagradas Escrituras. E em rápidas palavras, para encerrar, eu gostaria de falar sobre algo também muito importante, sobre as falsas teorias, ou por que não dizer, as teorias falsas a respeito da inspiração bíblica. Assim como nós percebemos aqui que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, há também diversas teorias falsas, diversas teorias que surgiram para tentar dizer que a Bíblia não é um livro inspirado, dizer que a Bíblia é um livro qualquer como outro, que a Bíblia é somente mais um livro como outro qualquer. Então eu gostaria de falar em rápidas palavras sobre 3 teorias falsas da inspiração. A primeira teoria falsa a respeito da inspiração bíblica, que eu gostaria de falar aqui, segundo o teólogo já falecido, pastor Antônio Gilberto, é a respeito da teoria da inspiração natural. Essa falsa teoria da inspiração divina, chamada de a teoria da inspiração natural, diz que quem foi inspirado foi só homens dotados de gênio, dotados de força intelectual. Foi só os melhores, só os grandes, só os poderosos intelectualmente foram inspirados pelo Espírito Santo para transmitir as verdades bíblicas. Isso não é verdade.
Por quê? Porque se nós analisarmos o contexto de cada um dos cerca, como nós aprendemos ontem, dos cerca dos 40 autores, ambos viviam em localidades em tempos diferentes. Há autores que eram pastores, há escritores que foram reis. Então, o Espírito Santo não capacitou somente homens com grande grau intelectual. Pelo contrário, foi aqueles a qual aprove ao Senhor escolher. Outra falsa teoria da inspiração da Bíblia é a teoria da inspiração divina comum. O que essa falsa teoria diz? Ela diz que a inspiração que os escritores receberam no passado é a mesma que hoje vem, quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós cantamos. Mas isso não é uma verdade, porque a inspiração foi dada pelo Espírito Santo naquela época, a cada um dos homens para um propósito, para recebimento e transmissão do texto sagrado. Só que hoje, o Espírito Santo, ele capacita a cada um de nós de maneira distinta. Quanto mais você busca, mais você recebe do Espírito Santo. Então, você busca e você encontra. Então, há pessoas que vai ser usada mais do que outros, pelo fato da busca dele. Então, essa teoria da inspiração divina comum, que diz que é a mesma que vem hoje quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós jejuamos, ela não se sustenta. A terceira e última, para caminhar para a minha fala final, é a teoria da inspiração parcial. Muitos estudiosos dizem que a Bíblia ela foi inspirada parcialmente, somente partes de alguns dos textos, e isso não é verdade. A teoria certa, a teoria correta que nós acreditamos é aquela que nós chamamos de teoria plenária ou verbal da Bíblia Sagrada. Para concluir, por que nós chamamos essa teoria de teoria correta? Por quê? Porque ela acredita, ela defende a ideia que a Bíblia é inspirada plenamente, ou seja, toda ela, plenária. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura. E por que verbal? Porque Deus, através do Espírito Santo, inspirou os homens, mas Deus não eliminou, Deus não descartou o que? A cultura daqueles escritores. Tinha pessoas que tinham um intelecto não tão vasto como um rei. Deus não abriu mão do intelecto, da cultura dele para escrever. O pastor escreveu, o rei também escreveu. Então, Deus não abriu mão da cultura desses homens. Deus não abriu mão da fala desses homens. Por isso nós entendemos e acreditamos que nem a teoria chamada teoria da inspiração natural, nem a teoria chamada teoria da inspiração divina comum e nem a teoria da inspiração parcial se sustenta. O que nós acreditamos no que diz respeito à inspiração da Bíblia é a sua inspiração, é a teoria da inspiração plenária ou verbal da Bíblia Sagrada. Então toda ela é inspirada por Deus e digna de aceitação. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu retorno a palavra a quem é de direito. Amém? Uma salva de palmas. Ambos falaram sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas, elas são a palavra de Deus. Isso ficou bem claro aqui para nós.